Você foi ensinado que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Hoje eu quero estar explanando sobre esse assunto e muitas pessoas ainda acreditam nessa versão que essa palavra é de Efésios 5:22, porém tem outras passagens que também falam em Pedro, em Colossenses, em outros locais que também falam sobre a questão da mulher se submeter ao marido e obedecê-lo como autoridade. E eu quero falar hoje sobre a questão da profundidade do significado do que está falando no texto e por que esta palavra não pode ser aplicada para os dias de hoje, para as mulheres de hoje, para os homens de hoje. E eu vou falar sobre o texto mais abrangente, que é o texto de Efésios 5:22, que na verdade tem outros textos, porém esse é o que mais usado nessa questão de marido e mulher, questão de submissão. Então eu vou estar usando esse texto. Eu vou estar lendo ele, depois eu vou trazer no grego o que significa a palavra, né? Porque essa passagem, na verdade, ela é usada por muitos cristãos, porém, como eu já disse em outros vídeos, mas às vezes eu não explico, às vezes de forma muito concisa, porque é um texto longo, é complicado de falar, são muitos detalhes, porém, essa palavra de Efésios 5:22, ela não pode ser aplicada pelo fato da palavra ser uma palavra pesada. Eles têm a tendência de modificar o significado da palavra submissão. Eu vou trazer aqui o significado da palavra submissão e o que o texto diz na íntegra. E nós vamos analisar esse texto e verificar se é possível que esse texto seja aplicado para os dias de hoje. Então lá, Efésios 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, existe no meio cristão que muitas pessoas que dizem que a palavra submissa não quer dizer estar em segundo lugar. Eles dizem que a palavra submissa significa estar debaixo de uma missão, ser amada, ser cuidada, né? Ser assim uma mulher protegida, que submissa, na verdade, você tem o mesmo valor que o homem, porém você vai estar ali auxiliando. Aí usam a palavra Ezer, né, de Gênesis, que eu já expliquei, que Ezer significa ajuda, não ajudadora. E quem veio fazer uma Ezer para o homem não foi a mulher, foi Deus. Deus veio e disse: farei uma Ezer para o homem. A mulher não veio e disse: eu farei Ezer para o homem. Não foi a mulher quem veio dar ajuda. Quem veio dar ajuda foi Deus. Então ali há uma confusão e uma péssima interpretação, porque é traduzido que a mulher veio para ajudar o homem. A mulher não veio ajudar o homem. Quem veio ajudar o homem foi Deus. A mulher foi a ajuda dada ao homem, inclusive porque a mulher, ela não poderia dar Ezer para o homem, porque Ezer significa auxílio de alguém superior, auxílio de uma majestade, auxílio de um rei. Então quer dizer que a mulher é um rei, é uma majestade, é um ser superior. Se a mulher veio dar Ezer ao homem, então ela é um ser superior. Ezer significa auxílio de alguém superior. Então a mulher, ela não veio dar Ezer para o homem. A mulher, ela é Ezer, ela é a ajuda que Deus veio dar. Deus veio dar a ajuda, não a mulher veio dar ajuda. Há uma grande confusão. Então a mulher não é auxiliadora do homem. A mulher é metade da humanidade. Simples assim, mas traduzido de forma errada, aí vai fazendo uma confusão lá, depois vai fazendo outra confusão em outro local, e vai fazendo uma mistura, e ali vai sendo, toda aquela distorção, e vai levando, vai trazendo. Aí, o que acontece aqui? Primeiramente, fala no versículo 22, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Depois aqui fala novamente para ser submissa em tudo, né? Eu vou ler aqui o significado da palavra submissa do grego. A palavra submissa do grego é a palavra hipotasso. Essa palavra, que aparece no texto original, ela significa o seguinte: submissa, hipotasso, que está se referindo ali. Ela significa subjugar, subordinar, submeter, reduzir à obediência, escravizar, domar,
domesticar, amansar, educar. Então, esses sinônimos todos, esses significados todos da palavra submissa, significa alguém que está reduzido à obediência. Alguém, em outras traduções, essa é a tradução do grego. Porém, em outros, se você for ver outras similaridades, outros sinônimos da palavra submissa, é estar em segundo lugar, falar em baixo tom de voz e ser um ser inferior, estar pronta para obedecer. Então, a palavra submissa aqui, quando fala que você tem que estar ali, né, ele vai fazer, o seu marido vai fazer você obedecer. Então, quer dizer, como ao Senhor. Então, você vai obedecer, se submeter, se subjugar, estar debaixo ali das ordens do seu marido, estar ali se fazendo serva, escravizada, domada, ali como se você estivesse assim ao próprio Deus. Então, o primeiro versículo, o versículo 22, ele já fala que você tem que se submeter como se você estivesse se submetendo ao próprio Deus. Então, anota isso daí. A submissão é estar em segundo lugar, ser serva, escrava, e ali como se você estivesse obedecendo ao próprio Deus. Depois ele fala que o marido é o cabeça porque ele vai dar o exemplo. Ali, a partir do versículo 25, ele fala com os maridos, ele vai começar a exemplificar o que Cristo fez. E as pessoas pensam, que não sabem interpretar um texto, que aqui está dizendo que o homem deve fazer o que Cristo, que é Deus, fez pela igreja. E que o homem deve fazer a mesma coisa pela esposa, como se ele pudesse. Como se ele pudesse fazer o que Cristo fez. Né? Então eles interpretam, fazem uma distorção total e dizem, Jesus Cristo amou a igreja a ponto de morrer, o marido tem que amar ao ponto de morrer. Porque Cristo lavou a igreja, restaurou, santificou pela lavagem de água, purificou, transformou ela em uma noiva sem defeito, sem rúcula, sem mágoa, e o marido vai fazer isso pela esposa. Como? Como que o marido, que é um ser humano, é um homem, vai fazer o que Cristo fez? Continuando na parte aqui da submissão, versículo 23, ele vai exemplificar que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que significa cabeça? No hebraico é kefalé, significa origem ou proeminência. Porque aquela pessoa de onde a mulher veio, e de onde a igreja veio? De Cristo. A igreja veio de Cristo, a mulher veio do homem. Tanto que 1 Coríntios, capítulo 11, também quando fala sobre o véu, fala que a mulher, o homem é o cabeça sobre a mulher. E aí lá embaixo fala que não há diferença, né? E que assim como a mulher provém do homem, o homem nasce de mulher. E tudo vem de Deus. Ali ele está dizendo que cabeça é origem. Então aqui ele está dando exemplo do quê? De origem. Ele vai exemplificar aqui, colocar o homem como se fosse Cristo. Aí ele continua. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, olha o que está escrito. Como a igreja está sujeita, quer dizer, às ordens, está debaixo. A igreja, ela é serva de Cristo. E serva quer dizer escrava. A igreja, ela está debaixo da autoridade de Cristo. Então, está dizendo aqui, como a igreja está debaixo da autoridade de Cristo, ela é sujeita, assim também as mulheres sejam em tudo, ele ainda coloca em tudo, submissas ao seu marido. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, assim como a igreja, ela é sujeita a Jesus, a mulher seja sujeita ao marido, em tudo. Então, se você observar o texto, se você analisar o texto e você ler o texto, sem adulterar a palavra, você vai entender que essa palavra, ela não pode ser aplicada. Por quê? Porque aqui se trata de uma escrava. Não é uma mulher que, por acaso, o marido agredir, ela vai poder se separar dele, ou por acaso o marido trair, ou se por acaso o marido, tentar matá-la, ou qualquer coisa, qualquer tipo de problema que seja, o marido não trabalha, o marido, não faz nada, não ajuda em casa, o marido, vai atrás de amante, qualquer problema, qualquer coisa que o marido faça,
Não tem aqui nenhum tipo de, vamos dizer, brecha. Não é dado nenhuma brecha para que a mulher diga, não vou me submeter. Aí eu vejo bastante, assim, em podcasts, em cortes, as mulheres falando que quando você é submissa, segundo a Bíblia, você não vai se anular. Mas, na verdade, não é isso que está escrito aqui. Quando você é submissa, segundo a Bíblia, você vai se anular. Porque você não faz a sua vontade, só a vontade do marido, porque você vai submeter a ele como se ele fosse o próprio Deus. E você vai se submeter a ele em tudo. Você não pode alterar a palavra que está aqui. Se você for aplicar essa palavra para os dias de hoje, você precisa aplicá-la como ela está aqui. Por isso essa palavra não pode ser aplicada como ela está aqui, porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele quebrou as maldições. E nós, homens e mulheres, a mulher antigamente, ela era escrava do homem, que ela foi amaldiçoada. Que Deus falou que o marido governaria. Só que Jesus Cristo, ele quebrou essa maldição. Então, nisso, mulheres e homens se tornaram todos iguais. Dentro do corpo de Cristo, homens e mulheres são todos iguais. Então, essas palavras, quando falam que a mulher tem que ser sujeita ou submissa ou obedecer ao marido, estava falando para aquela época que a mulher era uma escrava. A mulher ainda era no século I, porque a mulher, o homem, ele tinha um título de posse sobre a mulher. A mulher, na verdade, ela não tinha direitos nenhum. Ela não era uma cidadã. Ela não era considerada um ser humano. Ela era considerada uma mercadoria. Então, o homem, ele tinha título da carroça, do cavalo, da casa, das terras e da mulher. No Brasil, eu não lembro até que ano, 1800 alguma coisa, a mulher não era considerada uma cidadã. Eu preciso pesquisar a data que eu vi num artigo sobre essa questão. No Brasil, quando a mulher, por exemplo, batia o carro, ela não respondia. Era o marido que ia na delegacia responder por ela. Então ela não tinha autonomia. A mulher não podia se matricular numa faculdade no Brasil até determinados anos atrás. Eu não lembro se é 200 anos, eu tenho que olhar lá. Mas a mulher, ela não tinha autonomia nenhuma. Era tudo o marido, para ela poder entrar no emprego, para ela poder qualquer coisa. Se ela quisesse se divorciar, também ela precisava da autorização do marido. E isso daí tudo, na época do século I lá de Paulo, a mulher, ela era escrava do marido. Quem não tiver, eu não tenho certeza disso, é só você pesquisar. Tem livros, tem trabalhos científicos a respeito, tem TCC, tem um monte de artigo na internet que você acha muita coisa falando a respeito da cultura da época de Roma, no século I. Você pode procurar lá a cultura dos judeus, você pode procurar a cultura do Oriente Médio, porque no Oriente Médio ainda, hoje, a mulher ainda é propriedade do homem, que ela usa o hijab. E o hijab significa, esta mulher já tem dono. O hijab, ele identifica uma propriedade, por isso que lá as mulheres no Oriente Médio são obrigadas a usar o hijab, porque elas são propriedades do homem. Eu falo isso em outros vídeos também. Mas aqui, essa palavra aqui de submissa, ela não pode ser aplicada, porque se você aplicá-la, a mulher tem que ser uma escrava do homem. Mas Jesus Cristo já libertou a mulher, já colocou a mulher no mesmo patamar que o homem. Os dois fazem parte do corpo de Cristo. O único superior no corpo de Cristo é Jesus Cristo. Só ele é o salvador do corpo. Homem não salva ninguém. Homem não salva a esposa. Homem não morre pela esposa. O homem não faz o que Cristo fez. Só Jesus Cristo tem poder para lavar a igreja, para purificar. Somente Jesus Cristo salva. E ele é o único intercessor. Ele é o único sacerdote. E ele é o único que faz contato nosso com Deus. Nenhum homem toma o lugar de Jesus Cristo. Então, essa questão de submissão não pode ser aplicada. A mulher não deve submissão ao marido e nem o marido deve submissão à mulher. Os dois são iguais. Quem é a autoridade no casal é Deus. Quando um casal decide fazer algo, eu sei porque eu vou fazer 20 anos de casada, então eu sei do que eu tô falando. Eu vivi debaixo da regra da submissão, mas ao longo dos anos que Deus foi me mostrando para mim e para o meu marido, e eu fui vendo que não fazia sentido. Eu queria que o meu marido fosse líder espiritual sobre mim, mas ele não conseguia, porque ele tentava me ensinar a Bíblia, mas não é a área dele. Ele louva, ele canta, mas não é a área dele. Ele me ensinava muitas coisas, ele me ensinou muitas coisas, mas ele não conseguia ter aquela frequência de ser aquele líder que eu cobrava dele. Seja o líder espiritual, você tem que ser o líder, você tem que trazer a palavra e tal. E ele não conseguia, aquilo era um fardo sobre ele. Aí a gente começou a estudar, começou a analisar, começou a ver que não era bem assim.
E eu comecei a analisar, estudar a respeito, e eu comecei a ver que isso não era correto. Que a mulher tem a mesma capacidade que o homem. A mulher tem a mesma autoridade que o homem. Basta ela receber o dom. Eles discutem muito sobre a questão de mulher ser pastora, não ser pastora. Se a mulher recebeu o dom de pastora, ela é pastora. Se a mulher recebeu o dom de mestre, ela é mestre. Ela lidera. Quem define qual é o ofício não é uma unção com as mãos, não é uma ordenação humana. Se eu pegar e ir lá e falar assim para o pastor, unge agora o meu marido a mestre, mas ele não tem esse chamado, ele não tem esse dom. Se o pastor for e colocar as mãos com óleo e ungir e declarar e tal que ele é mestre e ordená-lo, ele vai virar mestre? Não. Se uma pessoa que é um homem que já demonstra que ele tem, uma mulher ou um homem que demonstra que tem o chamado para pastor, pastora, ou para mestre, ou para apóstolo, ou para missionário, e essa pessoa não for ordenada na igreja, ela vai se tornar uma missionária, um missionário, um mestre, um pastor? Ela vai se tornar, porque quem ungiu foi o Espírito Santo. Eu não dependo de ordenação de homens. A ordenação de homens é somente para declarar diante da igreja que aquela pessoa tem aquele dom. Não é para dar dons para ninguém. E outra coisa, quem tem o dom, o ofício, tem. Quem não tem, não tem. E quem dá é o Espírito Santo. E ali, quando fala que ele derramou dons aos homens, em Efésios aqui, uma página antes aqui, Efésios 4, versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Homens aqui está se referindo no grego à humanidade. Não está dizendo homens ser masculino, e muitos pastores pregam que aqui está falando de homens de sexo masculino, sendo que aqui está falando de raça humana. Humanidade, ele derramou dons aos humanos. Aí fala lá apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele vai relatar ali embaixo quais são os dons, os ofícios. Então quem derrama é o Espírito Santo, independente da mulher não ser reconhecida em alguma igreja como pastora, não ser ordenada, se ela recebe o ofício do Espírito Santo, o dom, ela vai ser, ninguém impede. Agora, se a mulher não tem o dom e alguém vem, põe a mão e ordena ela como pastora, ela não vai ser. Porque ela não recebeu do Espírito Santo. Quem ordena é o Espírito Santo, não são homens. Então, há toda uma grande confusão ao redor disso. De pensar, aí falar, o homem é cabeça, ele é o líder, cabeça é origem. Cabeça é origem, é da onde a mulher veio. Também a mulher é cabeça sobre o homem, porque ele também veio da mulher. E tudo vem de Deus. Somos todos iguais. Se você tiver alguma pergunta, algum contra-argumento, se você não concorda com o que eu disse, se você tem algo diferente a dizer, pode colocar o seu contra-argumento com respeito, com educação, porque senão você vai ser bloqueado. Porque eu vejo que, infelizmente, os homens cristãos, pelo meu primeiro vídeo que eu fiz no meu canal, que tá com quase 900 mil visualizações, é um vídeo que deu muita polêmica sobre a relação a sexo oral. Os cristãos, os evangélicos, eles são extremamente estúpidos e sem educação. E eles são grosseiros e eles escrevem coisas, palavras... Não, eu fui chamada de todos os nomes. Porque eles não concordavam com o que eu dizia. Então me chamaram até de prosti, não posso terminar a palavra. Então, muita agressividade, muita estupidez, me dando ordens, me humilhando, me xingando, falando coisas horríveis. Então, eu vejo que os evangélicos, os cristãos, eles não são aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, que pessoas corretas, que pessoas organizadas, elitizadas. Não. Dentro do meio cristão tem pessoas muito agressivas, tem pessoas muito mal educadas e ignorantes. Então, se você é uma pessoa que sabe contra-argumentar teologicamente, eu não quero saber sua opinião. Eu não quero saber como que você foi doutrinado na cartilha. Eu não quero saber o que a tua igreja explica. Eu quero saber se você tem um contra-argumento, você traz um contra-argumento bíblico. Aí a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.